Aleluia. Agora sim nós vamos começar. Amém? Mas é interessante essa visão. Nós vamos viver no primeiro mundo, sem tirar o pé dessa terra. Apóstolo, isso é impossível, porque você não conhece o nosso Deus. Quando Deus mandou Noé construir a arca, aquele barco não saiu do lugar. Ele apenas flutuou. E veio a tempestade. E quando passou a chuva, o barco voltou no mesmo lugar. Só que a terra era outra. O pecado, ele já havia exterminado da face da terra. Então nós não vamos precisar mudar de nação. Nós vamos viver no primeiro mundo, morando no Brasil. Diga amém. É interessante que o Senhor lá em Apocalipse, quando ele fala às igrejas, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. E o Espírito Santo tem falado nesses dias nessa nação através de um homem. Ele é candidato, ele não dá entrevista, não faz nada, ele só está no monte, orando, jejuando e falando coisas que para todo mundo é loucura. Gostei dessa risada. Dá uma para a turma acompanhar, vai. De quem foi? Vai, pode dar mesmo. Não estou bravo, de quem foi? Então libera ela para a turma aprender, vai. Dá um E ele está liberando algo. Ele está com uma marreta, batendo nas estruturas, barrendo nos muros. E o pessoal está vendo, ele é louco. Davi teve um tempo que ele se fantasiou de louco também. Ele andava babando e com a espada nas costas. Bobeava, ele puxava a espada e cortava o pescoço. Então nós temos que tomar cuidado com aqueles que vêm em nome do Senhor. Nós temos que ouvir o que diz o Espírito, não o que diz os homens. Amém? Outra coisa, nós estamos falando que é o dia do juízo. Existem dois juízos. O juiz terrenal, o juiz terreno, que compete aos homens. Na sexta-feira nós vimos a justiça dos homens. Mas tem uma justiça que é eterna. E essa é de Deus. E por aí que nós caminhamos. Amém? Então tá bom. Vamos voltar falando, saudar os irmãos da TV Rica, falar para a Karina de Paula: Karina, volte correndo. Você é dessa casa. Não fique parado. Se Deus está te inspirando a retornar, retorne. Um abraço para quem nos acompanha de longe, né? A Denise, o Lucas e o Alexandre, tanta gente que nos acompanha. Um abraço, e que essa noite possa ser uma noite poderosa na sua vida. Amém? Nós estamos ministrando sobre aquele teminha, eu errei. E era para ter terminado a semana passada, mas por ter feito uma cirurgia espetacular, feita pelo Dr. Felipe Arcas, não doeu, não aconteceu nada. O problema foi no modelo, que demorou para cicatrizar, mas tremendo. Os melhores dentistas do mundo estão nessa casa. Pode dar um bom. Amém. Isso para não dizer das outras virtudes desse povo. E nós estávamos falando sobre Davi, né, sobre o acontecimento na vida dele. E repassando um pouco, Davi e Betsabá. Betsabá era filha de um amigo de Davi, casado com um general de Davi. Mas Davi, num dia da primavera, que ele tinha que ir à guerra com seus companheiros, com seus valentes, ele ficou no seu palácio,
E naquele dia no palácio ele viu uma mulher muito formosa. Eu não sei se ela era muito formosa ou se Davi, que gostava muito de mulher, né? Hoje eu estive pesquisando sobre Davi. No judaísmo, Davi foi casado 8 vezes. Faz um uau. 8. Né? Betsabá foi apenas a última. E tem gente que fala, nossa, por que não volta essa lei, né? Mas é que ele tinha dinheiro para sustentar. Tem gente que quer que volte essa lei, mas não tem dinheiro nem para sustentar uma. E está chegando no Brasil um shampoo para as mulheres. 220 ml desse shampoo. R$330. Maridos, desmaiem. E Davi então se encanta com aquela mulher, quer saber quem é, faz uma tramóia, viu, você lá, põe lá no salão. Aqui o salão da Gabi, só usa esse shampoo. Meu Deus. Mas então ele se envolve com essa mulher. Trai os seus amigos, trai o seu general, envolve as pessoas. E a partir daí começa uma série de artimanhas de Davi para fugir de uma responsabilidade, que era a gravidez de Betsabá. Então nós fomos até aí no domingo retrasado. E diga comigo, essa palavra é para gerar cura. Essa palavra não é para trazer uma espada, não é para trazer peso. Essa é uma palavra que traz cura. Cura para as nossas vidas. 93% das pessoas, eu creio que os 7% que falta está aqui, vivem em função do passado. Isso são dados de pesquisa. 93% das pessoas vivem em função do passado. Seja bom ou seja ruim, mas vivem em função do passado. E Davi, em vez de assumir a responsabilidade e dizer eu errei, falar com a sua mulher, falar com seus amigos, falar com quem tem que falar, tão simples, eu errei, o que eu faço? Como que eu pago isso? Como que eu acerto essa situação? Ele preferiu continuar empurrando isso, enrolando. E chega ao ponto de ele viver tranquilamente com esse pecado, como se não tivesse acontecido nada na vida dele. Mandar matar um homem, tomar sua mulher, esconder uma gravidez, e de repente isso não gerava mais peso. Tem muita gente que vive desse jeito, aonde o pecado não causa mais peso. Pecar ou não pecar é a mesma coisa. Até um dia que um profeta vem e descortina para você o que você fez, o que você falou, onde você errou, para que você se acerte. E Davi viveu confortavelmente. Urias está morto, só ele que podia cobrar a fatura. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versos 26 e 27. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Olha a tranquilidade de Davi. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi fizera desagradou a Deus. Diga, Deus tem limite. Deus tem limite com o nosso pecado.
Deus tem limite com a sua paciência. Um dia Deus diz, basta. Um dia Deus resolve acertar as coisas. Deus nos ama tanto. Ele não faz isso porque Ele quer nos julgar. Ele não faz isso porque Ele quer nos prejudicar. Ele faz isso porque Ele nos ama. Diga amém. Isso é amor de Deus. E eu estou falando aqui do amor de Deus no velho pacto. Como era demonstrado, como funcionavam as coisas, como era a lei. A mulher de Urias soube, chorou da morte, mas talvez aquela mulher nunca tenha tido conhecimento de como tudo aconteceu. Talvez ela nunca tenha questionado a Davi, porque Joabe nunca falou. Por que que aconteceu isso? Por que que meu marido morreu? E Davi estica o seu bração de rei e fala, vem aqui minha filha, no palácio cabe mais um. E assume aquela mulher e vive a sua vida como se nada tivesse acontecido. Porém, isso desagradou a Deus. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E lá no capítulo 12, verso 1, diz que o Senhor enviou o profeta Natã a Davi, que ele foi ter com ele, e disse, e conta a história, ele conta uma parábola, ele cria um fato. Por que que a paciência de Deus chegou no limite? Davi foi casado 8 vezes. Se eu não me engano, 3 ou 4 vezes foi na mesma situação. Ele tomou a esposa de alguém. Por isso o profeta fala das ovelhinhas. O que tinha, só tinha uma, ele toma, ele tendo outras. E o Davi fica irado. Quem é esse homem? Quem é esse sem caráter? Que é capaz de tomar a mulher dos outros? Ele já tinha 7 esposas. E ainda quer mais uma, do seu amigo. Traga esse homem, eu quero pôr ele na cadeia, eu quero açoitar esse homem, eu quero acertar essa conta. Ele estava com a sua mente cauterizada. Daí, o profeta falou, você é o rei, você é este homem, você praticou isso, você desagradou a Deus. E o Senhor, diga comigo, o Senhor está sempre preocupado em nos restaurar. Diga para o seu irmão, talvez hoje seja o seu dia de ser restaurado e de ser curado de coisas velhas na sua vida. Ele se preocupa tanto em nos restaurar, se preocupou tanto ao ponto de dar o seu filho para pagar os meus pecados, para me fazer uma nova criatura. Davi não teve essa chance, porque Jesus não tinha vindo. Então Davi morre ainda, vai para o seio de Abraão, até que Jesus veio e ressuscitou e subiu com ele uma leva. Então ele não tinha, o perdão do pecado era através do sangue de animais. Mas a nossa vida, eu, você, nós tivemos um Senhor, nós tivemos alguém que veio na nossa vida e tomou os meus pecados. Hoje nós podemos dizer com tranquilidade, eu errei. Hoje nós não precisamos mais viver escondido. Nós não precisamos mais criar artimanhas. Nós não precisamos mais fugir, nós não precisamos mais nos esconder. Basta dizer, eu errei e alcança a misericórdia do Senhor. Diga amém. Esse é o tremendo da nossa salvação. Eu não estou falando, talvez a gente não entenda a bondade de Deus.
Talvez a gente cante, Deus é bom, e você fala, por que que Ele é bom? Ele é bom porque Ele nos deu uma nova vida. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele nos livrou de toda iniquidade, de toda maldição. Nós somos um povo limpinho e cheirosinho. Aleluia. E Ele é tão tremendo que Ele cria dispositivos para que ninguém retenha o perdão a outra pessoa. Ninguém pode reter o perdão a outra pessoa. Repita comigo, ninguém pode reter o perdão a outra pessoa. Porque Ele usou dessa justiça com a nossa vida. Quando eu cheguei nele, na minha vida, no meu encontro com Ele, e eu me arrependi, Ele falou, eu te aceito, meu filho. Eu te recebo. Ele deu seu filho para que eu fosse perdoado. Ele deu seu filho para me tirar das mãos do inferno. Então nós não podemos negar às pessoas o perdão. A justiça é dele. Primeiro Ele nos perdoa, nos dá o exemplo, o testemunho. Nós fomos comprados pelo próprio sangue de Jesus. Vamos lá, Mateus 18, 32, 35. Diga comigo, eu quero sair daqui hoje leve. Os versos 32 até o 35, porque não tem como estender. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos. Diga, o Senhor. Diga forte, o Senhor entregou aos verdugos. Não foi o diabo que entregou aos verdugos. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Porque nós nunca paramos para olhar a nossa vida nessa perspectiva. Nós recebemos o perdão sobre todos os pecados. Ninguém pode te condenar. Diga comigo, ninguém pode me condenar. Isso é tremendo para as nossas vidas. Por isso, quando canta, Ele nunca nos deixará. O do Senhor está comigo, independe da minha vida e do meu pecado. Eu sou seu filho, Ele nunca vai me deixar. E por isso Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Diga comigo, o prejuízo não é meu, que foi ferido. O prejuízo é de quem feriu. Diga comigo, o prejuízo é de quem feriu. E é fácil diante de Deus. Ele nos recebe quando nós clamamos por misericórdia e pedimos perdão. E Ele não impõe barreiras. Ou nós tivemos uma santa ceia aqui tremenda. E na hora da mesa nós oramos e quem tinha que
se arrepender dos seus pecados, se arrependeu e veio e participou da mesa juntamente com a gente em corpo e unidade. E desfrutamos de um tempo muito gostoso ontem à noite. Hoje, no programa de TV pela manhã, estava lá uma entrevista do Renato Gaúcho. E ele teve uma desavença. Falar nisso, quanto é que fez São Paulo e Fluminense hoje? Não estou falando. Guarda as pedras. É só uma curiosidade. Não, eu estava intercedendo, porque até a hora que eu estava assistindo estava 1-0. Eu falei, São Paulo, reage, reage. Faz tempo que vocês não chegam na liderança, agora esse é o tempo de vocês. O meu time está que nem um sucatão, né? Que nem rabo de cavalo, crescendo para baixo, que é o Corinthians. E ele estava partilhando que por 9 anos ele teve uma desavença com o Tele Santana. Por 9 anos. E por 9 anos ele não dormiu tranquilo. Por 9 anos ele carregou um peso nele. Ele disse que parecia que ele carregava 2 elefantes, um em cada ombro. E até que num jogo em São Paulo, acho que foi Flamengo e São Paulo, ele foi até o Tele Santana, pediu perdão e deu um beijo na testa do Tele Santana. 2 anos depois, o Tele Santana morreu. Mas ele disse que aquilo aliviou a sua vida. O perdão alivia a nossa vida. O perdão tira o peso, tira o fardo. O perdão nos faz viver a própria vida. Quando nós não perdoamos, nós ficamos olhando e trazendo na alça de mira a pessoa que nos ofendeu, para ver o que ela vai fazer, o que ela está ganhando, aonde ela está. E a gente já começa, Deus, como que pode isso? Ele me feriu, o Senhor não está fazendo nada por mim. Senhor, o Senhor não é justo, você não percebe, mas você começa a murmurar contra Deus. E é interessante quando você olha na perspectiva do velho pacto e do novo pacto. Vamos voltar lá para Davi. A sentença que o Senhor libera sobre a vida de Davi. 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da sua própria casa. Deus fala na sua casa, Davi. Eu vou suscitar o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas a plena luz do dia. Olha o que o Senhor está falando para Davi. Olha o que era a lei do olho por olho, dente por dente. E continua: tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e a plena luz do dia. Então, diz Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas porque com esse feito deste lugar que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que nascerá de ti, Bet-sabá, morrerá. Olha a consequência. E a gente olhando, fala, nossa, como era duro. Mas você vai ver o desfecho que o Senhor dá para essa história. Que tremendo como o Senhor age. Que tremendo que o Senhor primeiro faz uma asepsia, né? Quando vai limpar, para fazer uma operação, tudo. O Felipe passou um monte de coisa na minha boca, por fora, tudo. Até minha barba ficou meio ruiva.
Era produto químico. Mas o Senhor faz uma asepsia na nossa vida, nos limpa e nos restaura. Diga amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele nos restaura. Jamais, diga comigo, jamais Ele me deixará. Olha o que o Senhor disse: o castigo viria da sua própria casa. A casa de Davi virou uma bagunça. Irmão matou irmão. Irmão abusou da irmã. Tudo por causa disso. O que Davi fez de oculto seria feito contra ele. E mesmo Davi reconhecendo, a sentença veio: o filho que nascer da sua vida vai morrer. E é interessante que o profeta falou e deu no pé. O profeta falou e volta para sua casa, deixa o circo pegando fogo. Fala assim: ó, fiz meu papel, entreguei meu recado e vou para casa. E disse daí que o filho que nasceu dessa relação ficou doente por 7 dias. Davi fez tudo o que podia diante de Deus. Davi foi diante de Deus, chorou, pranteou, orou, adorou, chamou a banda, cheirou o grupo de louvor, dobrou o joelho, pôs pano de saco, pôs cinza na cabeça, não saiu da mesma posição por 7 dias, não comeu pão. Tudo que podia Davi fazer diante de Deus, ele fez, para que a criança fosse sarada. Mas não adiantou nada. Nossas atitudes traz consequências sobre os nossos filhos. Quantas pessoas desajustadas hoje por consequência daquilo que os pais fizeram? Quantas crianças desajustadas porque o pai largou a casa, largou os filhos com fome, de todo jeito, sem ter a menor preocupação. Então traz consequência. Quanta coisa traz para a nossa vida a falta de coragem de assumir um erro, de se humilhar. Não tinha sido a primeira vez que Davi tinha tomado a mulher de outro, mas com Betsabá foi diferente. O peso foi outro, porque Davi trouxe a espada do inimigo para dentro da casa do Senhor. Urias era um homem do exército do Senhor, e Davi manda Urias morrer pela mão do inimigo. Davi trouxe a espada do inimigo, do território do inimigo, contra o território do Senhor. Quantas vezes nós agimos com maledicência contra a casa do Senhor? Quantas vezes nós desejamos o mal dos ministros? Quantas vezes falamos mal deles? Quantas vezes julgamos, sem entender que você está trazendo a espada do inimigo para dentro da casa do Senhor? É sério. E as pessoas que estavam perto de Davi e começaram a falar baixo, comentaram: a criança morreu. E quem ia ter coragem de falar para o rei: rei, tem uma notícia para o Senhor. O filho do Senhor com Betsabá morreu.
Medo de que o rei provocasse um desatino, uma atitude. Mas Davi percebeu. E Davi pergunta: a criança é morta? A criança é morta? E eles falaram: morreu. Lá no verso 20, capítulo 12. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido, mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa, e a seu pedido lhe serviram o pão, e ele comeu. Ninguém entendeu nada. Nós falamos que morreu, e o rei faz tudo isso. Davi falou: tudo que eu poderia ter feito diante do Senhor, para que essa criança vivesse, eu fiz. Agora, já era. A criança morreu. E Davi continua. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Mas agora é morta, por que eu jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Interessante, a criança morreu e Davi voltou a viver. É necessário nós aprendermos a matar dentro de nós certas situações na vida. Tem situações de nossa vida que não vai ser ressuscitado. Nós vamos sair de lado do caixão. Tem gente que vive do lado do caixão chorando até hoje por aquilo que já morreu. O bicho até já comeu o defunto que está ali. E a pessoa está grudada ali e fala: não, o Senhor não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar porque isso não seria bom para a sua vida. Se aquele menino ressuscitasse, qual seria a história desse menino? Qual a sua história, menino? Você é filho de quem? Não, eu sou filho de Betsabá e Urias. Não, menino, você está errado. Você é filho de Betsabá e de Davi. Você, por causa de você, foi feita uma tramóia, mentiu, pessoas perderam a vida. Esse menino ia carregar essa pecha na sua vida uma vida toda. Para Deus não tem dificuldade em restaurar, em ressuscitar, Ele é poderoso. Mas Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Sair do lado do defunto, da sombra, da nostalgia, daquilo que não vai ser ressuscitado, pensando que Deus conserte coisas velhas, coisas que já estão mortas. Para Deus, Deus já matou em Deus, não é no seu coração está vivo, mas no coração de Deus essa situação já está morta e resolvida, e ela não vai voltar. E a gente fica insistindo com Deus, faz campanha, chora, clama, traz de volta, trazer de volta para quê? Para te roubar de novo, para impedir que a sua vida avance. E você pode
Encaixar o que você quiser. Manter vivo sentimentos mata. Mata. Veja as pesquisas sobre o câncer. 85% dos casos de câncer está ligado ao emocional. 90% do câncer de mama está ligado ao emocional. Leia o que diz as pesquisas médicas. O que provoca na nossa vida isso e que você não consegue liberar. Levante a sua cabeça hoje. Diga aleluia. O Senhor está nos convidando. Ontem foi tremendo o início do mês de setembro, a primavera, as palavras proféticas. E hoje é dia de nós levantarmos a nossa cabeça. Levantai portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levante a sua cabeça para que o Senhor entre no seu coração. Nessa noite o Rei da Glória quer entrar, dominar sua vida, conduzir sua vida, te levar a lugares que você nunca esteve. Livre dos seus fardos, livre-se do que está morto, levante a sua cabeça e mude de atitude. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 60 e 62, Jesus fala para o homem: vem e segue-me. Pode falar: Senhor, hoje não vai dar para ir porque eu tenho que enterrar o meu pai. Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Diga comigo: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe que a história enterre a história. Diga: deixe que a história enterre a história. Deixe que a história enterre a história. Eu só quero me lembrar das coisas boas. Eu não quero estar entre os 93% que a vida está amarrada ao passado. E Satanás tenta trazer na nossa vida o tempo todo o passado. Quando a sua vida está boa, ele vem e fala: você não merece estar aí. Eu vou tomar isso seu ainda. Daí você fala: não, negão, a minha história não é essa, a minha história é com o Senhor. Aquilo que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. O que Ele me dá, ninguém toma. Não sei que dia, que horas, que jeito vai ser, mas o que Ele me dá, a promessa que Ele me entrega, a visão que Ele me entrega, ninguém toma. Diga amém. Livre dos seus fardos. Eu tive a oportunidade de fazer o velório do meu pai e da minha mãe. E que tranquilidade foi. Eu os amava. A minha mãe era chamada nossa mãe, nosso banco. Imagina o quanto a gente chora quando a gente perde uma mãe assim. Nossa mãe, nosso banco. Dificuldade financeira era com ela mesmo. Mãe, estou precisando. Tá bom, filho. Filho, você quer um carro novo, filho? Mamãe, não tem como comprar não, filhinho. Vamos lá ver. Tá bom, mamãe, então vamos lá. Filhinho, sua roupa não está boa, filhinho. Vai lá na Casa Europeia, compra as roupas boas para você e manda o carnezinho para a mamãe. Mãe boa. Mas que tranquilidade é você não ter fatura aberta com ninguém. Que tranquilidade é você poder ir até o caixão, fazer uma palavra de agradecimento a Deus. Falar: obrigado, Senhor, por todo o tempo que nós desfrutamos dessa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os alcançou e os salvou. Nada para trás para resolver. Tem gente que vai em velório, se joga em cima do caixão. Não, não leva ele. Leva ele e deixa eu. Não, leva eu e deixa ele. Tem gente que faz isso, e balança o caixão, chacoalha.
Sabe por quê? Porque as faturas estão abertas. Não fechou a história. Não encerrou. A gente precisa aprender na vida. Abre porta, fecha a porta. Abre uma porta, fecha outra. E você vai avançando e as portas vão se colocando direitinho. Mas a gente quer ir só abrindo portas. Vai deixando tudo para trás aberto. Ainda mais a nossa cultura. E eu quero que você não fique preso apenas no que Davi traiu, no que ele errou. Eu quero que você leia essa história completa. Leia o capítulo 11, leia o capítulo 12 por inteiro. Veja aquilo que Davi fez. Veja como que Deus restaura. Como que é com Deus. Senão a gente vai ficar preso e olhando para Davi. Toda vez que a gente olhar para Davi, vai, matou Urias, hein, negão? Mas o Senhor fez muito mais por ele do que isso. A história de Davi é muito maior do que ter matado Urias. A história de Davi é muito maior de ter se apaixonado de forma errada. O fato dele ter se apaixonado de forma errada não foi para ele um juiz eterno, porque ele servia um Deus de misericórdia e restaurou a sua vida. Precisamos ler e entender essas coisas. Coragem de matar situações de uma vida de pecado ou dificuldade que as pessoas têm. Está em pecado, mas eu gosto, então o que você quer que eu faça? E Deus restaurou a honra de Davi. É interessante que a partir do verso 24, então diz que consolou Davi a Betsabá, sua mulher. Entrou e se deitou com ela. E ela teve um filho. Sabe qual é o nome desse filho dele? Salomão. Amado do Senhor. Sabe qual foi o nome que o profeta deu? Gedidias. Sabe o que quer dizer Gedidias? Amado de Jeová. Deus tirou um que estava com uma história incerta, nascido de uma situação nebulosa. Davi tira esse e fala: Davi, eu vou te dar um outro filho, com a mesma mulher, mas agora de forma limpa, de forma clara, com as coisas resolvidas. E esse menino será Gedidias, abençoado, amado de Jeová. Esse menino que está nascendo dessa mulher, desse casamento seu, será o seu herdeiro no trono. Digam glória a Deus. Diga: minha história tem jeito. Eu estou contando tudo isso para você declarar que Deus é bom e que a minha história tem jeito. Você tem um amanhã muito melhor do que foi até hoje. A sua história não acaba no pecado. É para isso que eu estou contando isso. Eu não estou contando isso para falar de um Deus duro. Eu estou contando isso para falar de um Deus misericordioso, que nos restaura e que nos dá todos os dias um amanhã melhor do que hoje. Se eu souber viver o meu hoje, oh, aleluia, oh, glória a Deus, Senhor, o Senhor é bom. Depois disso tudo ainda, a partir do verso 26, Joabe, aquele mesmo Joabe para quem Davi mandou uma carta, mande Urias para frente de batalha para ele morrer. Esse mesmo Joabe, trabalhando para esse pecador, ele vai e restaura e conquista uma terra. Ele prepara tudo. E fala: Davi, venha, para que você tome. Eu não quero que ninguém ache que fui eu. Ele honra Davi. E traz um grande despojo.
E Davi traz um grande despojo. Ele não quis a glória para si, mesmo sabendo que ele estava servindo alguém que havia pecado. O último texto, nós já estamos encerrando. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a cabeça do seu rei de Rabá, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta, diga, foi posta na cabeça de Davi. Davi, o Senhor, trocou a espada por uma coroa. Diga, o Senhor trocou a espada do juízo, da maldição, de todas essas coisas, e trouxe sobre ele uma coroa de ouro, cheio de pedras preciosas. É isso que o Senhor faz com a nossa vida. Você é o Davi de hoje. Você é o Davi de hoje. O Senhor tira as espadas de Satanás da nossa cabeça e coloca uma coroa de ouro, se nós soubermos entender o que Ele quer, o que é o seu plano para as nossas vidas. Deus trocou a espada por coroa por causa do arrependimento. O Senhor vai trocar hoje a espada na sua vida e colocar uma coroa em sua cabeça, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Sabe, porque hoje a coroa vem pelas mãos do teu Filho Jesus Cristo, o que foi crucificado e nos devolveu a condição de filhos de Deus. Ele nos devolveu a condição de herdeiro. Diga, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro, eu não quero deixar a terra. Eu sou herdeiro dessa terra. Eu sou herdeiro das delícias dessa terra. Eu sou herdeiro das riquezas dessa terra. Tome posse, meu irmão. Diga, eu tomo posse. Eu falo isso para vocês domingo após domingo. Vem a pastora Zelinda, falo domingo após domingo. Vem o Cristiano e falo domingo após domingo. Vem a pastora Adriana, vem o pastor Josué, vem a pastora Luciana. E vem pastor, e vai pastor, e vem pastor. E vem profeta, e vai profeta. E faz ato profético, e juntamos, e vai. E nós não entendemos isso. A coroa vem por meio do sacrifício vicário de Jesus. Disse Davi, pequei contra o Senhor. Não existe pecado que não seja contra o Senhor. Toda vez que você peca, pecadinho ou pecadão, é contra Ele. Por isso que eu não quero encrenca com Ele. Se eu tenho que pedir perdão para vocês, perdão. Se eu tenho que dizer para vocês, errei, ó, eu errei. Se vocês quiserem me perdoar, perdoa. Se não quiser, amém. Mas eu falo e não tem dificuldade. Não retenho ninguém na minha vida. Ninguém. Não tem ninguém que tenha passado na minha vida e pediu perdão. Eu falei, não vou perdoar, não. Eu te perdoo e te abençoo ainda. Mais do que o perdão, eu ainda te abençoo. Apóstolo, eu não vou com a sua cara, eu vou embora dessa igreja, você é um chato. Falo, meu irmão, tomara que você vá embora mesmo, porque você é o único que acha isso. Eu te abençoo ainda para você ir. Você é o único que está fora do esquadro. Ele está achando que você vai ver um monte de gente atrás. Não, o povo que me ama. Eu não vou perguntar se é verdade ou não, porque eu tenho medo de pesquisa.
Mas é verdade isso. Então não retém a vida de ninguém. Não quero mais ficar aqui. O senhor está dizendo isso, está bom, disse mesmo. Eu vou embora. Deus te abençoe, eu te abençoo. Eu ainda falo, leva a semente do sonho de Deus. Aonde você for, você vai manifestar o sonho de Deus. Não retém nada de ninguém. Nada de ninguém. Porque eu sei com o Deus que eu sirvo, nós não perdemos nunca. Diga amém. Você está do lado vencedor. Aprenda a desfrutar disso. Você está do lado vencedor. Essa atitude, reconhecer que pecou, de se arrepender do seu erro, leva o Senhor, isso que leva o Senhor a transformar a espada em coroa de ouro. Quando nós nos humilhamos, diga, quando eu me humilho, Ele me exalta. A exaltação não é de homem, é dele, é Ele que te coloca em lugares aonde você nunca imaginou chegar. Aonde o Rubem Júnior esperava um dia orar para uma mulher que ia ajudar ele, e a retribuição que Deus ia usar a vida dele para orar por aquela mulher, dar uma cura de câncer. Isso é a humilhação, se humilhou e foi atrás, o Senhor exaltou a vida dele através de uma cura. A exaltação não precisa ser através da minha vida, não é para a minha vida, é através da minha vida. É quando o Senhor se manifesta através da minha vida, aí Ele me posiciona, aí Ele me coloca sentado entre os príncipes. Quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Tome a decisão de dizer, eu errei. E você vai ver a espada sair da sua casa, da sua empresa, do lugar onde você está. Você vai ver que o dia que você falar isso, o ambiente todo vai ser transformado. Faça prova disso. Eu não devia contar para vocês, mas eu vou contar. Se você pediu, eu conto. Tá bom, já que insistiu. O pecado de Saul, se você vê historicamente, era muito menor que o pecado de Davi. Repita comigo, o pecado de Saul era menor, muito menor que o pecado de Davi. Mas só teve uma coisa: Saul nunca teve coragem de dizer, Senhor, eu errei, eu me arrependo. Davi fez toda essa lambança e Deus restaura toda a sua sorte. Foi tão tremendo a história que Deus faz com Davi, essa restauração de Davi é algo tão espetacular, que Salomão aprontou muito também, teve mais de 1000 mulheres. E se envolveu com mulher que não devia. E daí um dia Deus fala com ele através do profeta. Davi, ou Salomão, por amor a teu pai, Davi, eu não vou tomar tudo que você tem. Eu vou deixar com você uma tribo. Por amor a teu pai. Você já pensou você ter essa vida diante de Deus? Você que tem filho, que tem uma próxima geração vindo atrás de você, e o Senhor fala, olha, por amor a Tábata, eu vou deixar com você e não vou tocar na sua vida. Por amor de você, Lu. Por amor de você, Raquel. Por amor de você, Jans. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós caminhamos na santidade, no projeto de Deus, em humildade, nós estamos garantindo a nossa próxima geração. Porque você tem um memorial escrito diante do Senhor. Puxa a ficha. Não, está aqui, esse aqui está limpo. Não mexe com ele. Uma vez eu, num fogão daqueles bons, num carnaval, e eu fiz uma malcriação. Eu joguei um copo para dentro do bar
porque a pessoa tinha desconfiado. E quando ele desconfiou, eu peguei uma garrafa de cerveja, aí, bum, moeu aquele espelho. Chama a polícia. Chama a polícia, vem a polícia. Mas era meu amigo de turma, o filho do comandante da PM. Ele só falava assim, não põe a mão nele. E eu ficava mais bravo. Eu guardei, não põe a mão nele. E saí de lá limpinho. Deus fez isso com Salomão, por causa de Davi. Deus faz isso com nós, com cada um de nós, por causa do seu Filho Jesus. O Cristo que eu carrego me garante. Eu posso desfrutar desse Cristo, do seu amor, da sua bondade, do seu abraço, do seu futuro, da sua cura. Aleluia. Saul nunca se arrependeu. O que você precisa para dizer eu errei? Diga à sua esposa. Para quem você precisa dizer perdão? E isso não é dizer tendo razão. Muitas vezes a gente tem que pedir perdão para a gente tendo razão. Mas isso vai fazer bem para outra pessoa. Daí eu vou até ela e falo, perdão. Mas você não fez nada, mas já estou pedindo. Eu estou garantindo porque isso vai te fazer bem. Diga a sua esposa, seu marido, pai, mãe, filho, patrão, funcionário, eu errei. Não brigue na sua vida por razão. Quantas pessoas estão travando guerras só para dizer eu tenho razão. Eu quero vencer. Eu tenho razão. Sabe com quem que eu tenho que ter razão? Com meu pai. É Ele que cuida de mim o tempo todo. É Ele que precisa saber, na verdade, de quem é a razão. E nada fica escondido a Ele. Não brigue por razão. Deixe o Senhor te justificar. Isso vai produzir cura na sua vida. O Senhor não quer que você volte nunca mais de onde você veio. E nunca mais volte a ser o que era antes. A sua história, pecado ou passado, está tudo lançado no mar do esquecimento. Davi não tinha o sangue de Jesus por ele. Tem que matar um cabrito, uma vaca, um boi. Hoje nós temos a graça, o favor merecido, que é quando o Senhor vem e nos encontra. Vem aqui, Welly. Não, Senhor, eu estou desgraçado na minha vida. Estou mergulhado no pecado. Não tem problema, eu te acolho a si mesmo. E eu te perdoo. O meu filho derramou o seu sangue pela sua vida. Você está perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós temos a misericórdia do Pai que é diferente. A graça é o Senhor vem até nós. É Ele que se aproximou de você. Você acha que você veio aqui porque você é bonitinho, o Senhor queria... Não, Ele se aproximou de você e trouxe você. Ele vai criando meios de salvar a sua vida. Ele vai criando meios para te abençoar. E você acha que é você. A misericórdia já é diferente. A misericórdia é quando eu vou até Ele e peço perdão. E diz que nós temos um advogado diante do Pai que cuida, que advoga a nossa causa. E quero dizer para você, Deus tem novidade de vida para você. Deus tem novidade. Diga para o seu irmão, Deus tem novidade de vida. Diga, tem anjos trabalhando a seu favor. Diga uma conspiração. Diga uma conspiração celestial, angelical, da Trindade a seu favor. Deus vai te abençoar. Você já é abençoado.
Você já diga, pode fazer, gostei dessa, Natália. Põe a mão na cabeça e diga, eu já sou abençoado. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga, eu já sou abençoado. Espada por coroa. Está na sua mão a decisão. Espada ou coroa. Como eu gostaria de decidir por você. Mas essa decisão não tem jeito de viver a sua vida. E não tem jeito de impedir o seu pecado. Só você se posicionando diante dele. Eu quero cantar aquela música que ele nunca vai nos deixar. Quero que você cante isso com você. Sumiu. Use uma varinha mágica agora e tire todo mundo que está do seu lado, da sua frente. Faça todo mundo sumir agora. E fique só você e o Senhor. Feche seus olhos e vai ouvindo isso, que o Senhor jamais vai te deixar. Deixa esse som entrar dentro de você. Tu não me deixarás jamais. Baixinho, isso. Esse é o ritmo. Não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás jamais. Não, tu não me deixarás jamais. Não, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. O senhor não conhece a minha história, pode continuar cantando. Não me deixarás. O senhor não conhece a minha história, não importa qual é a sua história. O que eu conheço não é a sua história, é o Deus que eu sirvo e o que Ele tem para a sua vida. E eu posso segurar para você, Ele não te deixará jamais. E porque Ele me deixará, eu posso ser fiel. E porque Ele não me deixará, eu posso liberar perdão à vontade. Porque Ele não me deixará, eu não preciso ganhar sobre a vida de ninguém. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele não me deixará, e Ele tem o melhor casamento para a minha vida. Eu vou fazer corte, porque eu agrado a Ele. Deixa isso entrando no seu coração. Senhor, tu não me deixarás jamais. Se você quiser ficar em pé, comece a ficar em pé. Não me deixarás jamais. Não, tu não me deixarás jamais.